meus alunos, a primeira aula do módulo de Bug Tracking. Isso mesmo. A aula que eu considero assim que talvez vá abrir a cabeça de muitos vocês, hein? Então, a aula 1. Hoje eu venho trazer para vocês a diferença de bug, erro e falha. Isso mesmo. Por que a primeira aula é isso? Por causa que muita gente confunde. Às vezes a gente fala assim, encontrei um erro, encontrei uma falha, encontrei um bug. Mas, às vezes, você está usando a palavra errada para explicar o que você encontrou, tá? Então, essa aula de hoje é exatamente para sanar as dúvidas de vocês em relação a bug, erro ou falha. Então, vamos começar. Bem, mas o que é um bug? Vamos começar pelo mais famoso, bug. Bug é um apelido carinhoso, né, que damos para um defeito encontrado no sistema. Ok, então, um bug é um nome carinhoso, um apelido carinhoso dado para um defeito. Ok, então se eu acho algum problema no sistema, é um defeito. E esse defeito a gente chama por bug. Ok, então defeito e bug é a mesma coisa. Show! Então, o que nós podemos equivaler? Um bug, né, é um defeito no sistema que não respeita a regra de negócio ou não respeita os critérios de aceite. Por exemplo, dado que me encontro no app do podcast, quando eu clico em logar, então sou direcionada para home. Então, se eu faço esse fluxo e em vez de ser redirecionado para home, eu sou redirecionada para categoria do podcast, para uma categoria, como se eu tivesse clicado numa categoria, isso é um defeito? Sim, isso é um defeito. Por quê? Porque no critério de aceite dizia exatamente que deveria ser redirecionado para a tela de home. E quando você clicou, foi direcionado para uma categoria de podcast. Então, isso sim é um defeito, ou bug, como a gente chama de apelido carinhoso, tá? Agora, onde ele pode ser encontrado? Já até adiantei esse slide, né? O bug ou defeito pode ser encontrado em 3 partes. Eu dei o exemplo do então, né? Que é o famoso resultado esperado, que é onde a maioria das pessoas acha que o bug está, que é no então. Porém, o bug pode ser encontrado no dado. Porque vocês se lembram que o dado é a pré-condição que eu tenho que me encontrar para iniciar os meus testes. Se você encontrar um defeito no dado, no caminho que você executou até chegar na pré-condição, você encontrou sim um defeito. E esse defeito bloqueia a execução do seu cenário. Quando você encontra um defeito no dado, você automaticamente deve parar a execução dos seus testes por uma boa norma de qualidade. Porque se você não consegue nem chegar, por exemplo, o próprio exemplo do login. Se você não consegue abrir o app, como é que você vai fazer o login? Ou se você não consegue inserir a sua senha ou o seu e-mail por causa que o campo do input está dando erro, como é que você vai executar o resto do teste? Então, você pode sim achar defeitos ou bugs no pré-requisito, na condição principal, na condição inicial do seu teste, tá? Você pode encontrar defeito também no quando. O quando, se lembrem, quando é a ação que você está executando, quando clicam em logar. Você pode sim encontrar um defeito aí, por exemplo, coloquei um e-mail, uma senha correta, e quando eu clico em logar, está dizendo que o e-mail ou a senha está incorreta. Ou quando clico em logar, não acontece nada, né? Então, você pode sim encontrar um defeito ou um bug, como a gente pode chamar, no quando, na ação. Isso super normal, tá? E o então é como a gente viu que é no resultado esperado, que é onde a maioria das pessoas acham que só acontece o defeito. E
aí você encontra um defeito que a gente chama de um defeito da regra de negócio ou do critério de aceite, que a gente espera um resultado, que é quando logar no app do podcast seja redirecionado para home, mas quando eu loguei eu fui redirecionado para a tela da categoria. Então encontramos um erro no resultado que a gente espera, tá certo? Tá, mas ok, Priscila, entendi o que é um defeito e ele é chamado carinhosamente de bug, né? Mas e o erro? Quando que é um erro? Quando que eu posso dizer que eu encontrei um erro na aplicação? Quando a gente fala de erro, normalmente nós estamos falando a nível de código, nível de desenvolvimento. Esses erros, normalmente, quem encontra é o desenvolvedor. Por quê? Porque é um erro numa sintaxe de código, é um erro de hardware da máquina não ter poder suficiente para o código que está sendo desenvolvido. Pode ser um erro de interface, do próprio framework ou de alguma coisa que está relacionada ao desenvolvimento. E na maioria das vezes vocês vão ouvir falar ou já ouviram falar que o código não está compilando ou o código não compila. Isso significa que o código está com problema, um erro que não gera nem a versão de build. Que a versão de build é a versão que a gente testa, né? Que é como se você tivesse um monte de quadradinhos, e aí tu tem que testar todos aqueles quadradinhos, mas eles estão soltos. E aí, tipo, como é que tu vai testar um monte de quadrados soltos se eles não estão se ligando? O build serve para gerar um pacotinho, eles vêm com um pacotinho, juntam todos esses bloquinhos e mandam para o sistema. E aí é essa versão com o build que nós que as testamos. Então, se o código não compila, nós já temos um erro antes mesmo de testar. E aí, muitas das vezes, a gente não vê isso. Quem vê realmente é a nível de desenvolvimento, certo? Então, agora vamos para o próximo, que é a falha. A falha já está relacionada ao nosso lado, o lado humano. Então, nós temos o defeito, bug, que está relacionado à regra de negócio e o critério de aceite. Nós temos o erro, que está relacionado a código, né, nível de desenvolvimento. E nós temos a falha, que está relacionado ao nosso lado humano, né, que é o nosso lado humano falhando. Isso pode ser como? Na hora de levantar o requisito, a gente não pensou na arquitetura do software. Isso acontece muitas vezes. Às vezes o cliente quer algo, a gente documenta algo, promete algo para o cliente, mas a gente não tem arquitetura, a gente não tem poder de máquina, a gente não tem tecnologia para fazer aquilo. Isso pode ser uma falha? No levantamento de requisitos, levantei o requisito de forma incorreta, que acabou sendo desenvolvido e na hora de testar a gente acha que encontrou um defeito pelo comportamento, mas na verdade foi uma falha na escrita do levantamento de requisitos. Nós podemos ter erros de performance, por exemplo, nós fizemos um site de Dia dos Namorados, já que o Dia dos Namorados está chegando, você vai ver esse módulo depois. Mas e aí chegou assim 3 dias antes, assim, tá todo mundo louco para comprar uma promoção. E o site cai. Isso é uma falha, porque o sistema falhou em performance, tá? Segurança. Um attacker hacker roubou os dados. É uma falha, tá? E o sistema ser não funcional, ou seja, o sistema não funcionar de forma coerente, de forma que a gente consiga utilizar ele. Isso é uma falha. E isso é uma falha lá do início, gente. É falha de designer, é falha de levantamento de requisito, é falha do desenvolvedor não ter visto que estava incoerente, é falha do tester por não ter visto que as coisas não estão fazendo sentido. Então, isso é uma falha, assim, ó, em efeito cascata, quando a gente desenvolve o sistema e o usuário não consegue utilizar, tá? Então, resumindo a aula de hoje, né, nós temos o erro, né, causado por uma má implementação do software, que erro, lembrando, é a nível de código, que normalmente é o desenvolvedor que encontra. Nós temos o defeito ou bug, que está relacionado
a análise a regras de negócio e critérios de aceite. E depois nós temos a falha, né? Que a falha nada mais é do que o nosso lado humano errando em algum ponto do sistema, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, não esqueçam que o suporte é aqui pelos comentários. Ou se você quiser interagir com a nossa turma de alunos maravilhosos, ponha lá no grupo de networking que eu tenho certeza que vai gerar uma discussão muito interessante e todo mundo também vai aprender lá. Mas não esquece de comentar aqui também, né, para não me deixar sozinho. Então, nos vemos na próxima aula.